Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao BSP Cash, um projeto de iniciativa do Buttocks Science Program. Eu estou aqui para iniciar o nosso segundo episódio com o Dr. Fernando Serra, com o Dr. Cláudio. Sejam muito bem-vindos, doutor. Bem-vindos todos e todas, é um prazer estar aqui novamente. Dr. Cláudio. Bem-vindos, quanto tempo, vambora. Então vamos começar o nosso segundo episódio. Se você ainda não viu o primeiro, tá? Volta aqui, pode procurar pelo primeiro episódio, que lá nós falamos sobre o Buttocks Science Program, nós falamos sobre o mercado da gluteoplastia de aumento, né? Falamos sobre as técnicas e os métodos científicos que inspiraram e deram a base para a criação do BSP. Então, se você não viu, volta lá, pausa esse vídeo, vê o primeiro episódio e depois vem aqui com a gente. Tá? Se você já viu, vamos aqui começar o nosso segundo episódio. Hoje a gente quer conhecer um pouquinho mais de perto o Dr. Fernando, tá? E aí eu quero começar perguntando, vamos te conhecer melhor, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui, doutor. É muito legal, né, Maurício, essa questão do podcast, a gente tá mais à vontade e ter um papo mais informal, assim, sem estar tão preocupado com o tempo, igual uma aula, né, que a gente tem que terminar em 10 minutos, 15 minutos. E eu acho muito bacana mesmo a gente poder conhecer um pouquinho melhor cada um. Eu acredito que a profissão, meu pai sempre falou o seguinte para mim: se você acordar e pensar assim, poxa, que chato, hoje eu tenho que ir para o trabalho, troca de trabalho. Então, outro dia eu ouvi uma definição muito bacana do que é sucesso. Tem gente que considera que sucesso é ter um carro bonito, é ser rico, é ter a mulher mais bonita, é ter filhos saudáveis. E a melhor definição que eu ouvi... É ter a mulher com prótese de glúteo pelo Fernando Serra. Depois vai precisar cortar isso aí. Desculpa. E eu ouvi uma definição que eu achei muito inteligente, que é assim, sucesso é você fazer o que gosta. E a pessoa falava assim, eu também não gosto de trabalhar, mas o meu trabalho para mim é como se fosse uma diversão. Quando eu tenho que fazer alguma coisa que me dá trabalho, eu não gosto. Isso é sucesso, você fazer o que você gosta todos os dias. Que bacana. E aí você pediu para eu contar minha trajetória. Eu acredito que a pessoa que a gente tem que moldar o trabalho que a gente vai desenvolver. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Se é uma pessoa que tem um caráter muito humanitário, ela vai estar muito melhor com o serviço social, fazendo alguma coisa que lida com gente, do que num escritório fazendo estatística. Então eu acho que a gente tem que procurar moldar os nossos filhos para fazerem o que eles querem. E o meu pai sempre falou, desde que eu era criança, você vai ser cirurgião. Porque tudo eu queria pegar, fazer, desmontar, montar. Uma curiosidade assim, que eu não sei se era tão normal para a época, sabe? E ali vai a questão da pesquisa, tudo eu queria experimentar, tudo eu queria inventar, entendeu, Maurício? Eu, moleque, é até meio mórbido assim, mas eu pegava a lagartixa, aí abria 2 lagartixas e via ali o que estava dentro, tentava identificar o que era o coração, um pedacinho de alguma coisa, trocava e costurava para ver se elas iam sobreviver novamente, se teria alguma mudança. Um transplante. Isso nunca teve conclusão, esse trabalho, e eu nunca publiquei, porque infelizmente nenhuma sobreviveu. Então, tudo eu inventava. Quando eu cresci um pouco, a cama que tinha no meu quarto, como eu dava muito plantão, ali 20 e poucos anos, no início da residência de cirurgia geral, eu construí uma cama que ficava no teto, porque eu achava que o quarto ia ficar mais amplo, e eu só dormia 2 noites em casa, 5 eu dormia dando plantão. Aí quando foi para trocar a cama, eu falei com meu pai, pai, não vamos comprar a cama que não, pode deixar que eu vou construir uma, que quando eu não estiver em casa eu vou levantar, ela vai ficar lá no teto. Aí eu construí uma cama no teto. Não é à toa que hoje eu virei pesquisador, cientista, tenho patente de instrumental cirúrgico que a gente usa na gluteoplastia, e por isso eu tenho tanto prazer, assim, e vibro tanto de fazer o que eu faço, porque eu acho que é a minha essência. Eu não tenho esforço nenhum para levantar e ir para o trabalho. Sim. E eu brinco até com a minha mulher, Juliana, essa parte é bem importante que esteja presente no podcast. Juliana, meu amor, te amo. Não corte isso não, hein? Isso aí não pode cortar não. A gente brinca, ela é assim, não é à toa que a gente se dá tão bem, que a gente fala baixinho assim, a gente devia pagar para trabalhar.
A gente que devia pagar o paciente, fala assim, deixa eu operar o seu glúteo, é tão bom que eu vou te dar isso aqui, ó. Me dá o teu Pix aí que eu quero te operar. Olha. Então, é muito isso, né? A gente começou, desde criança, fazendo essa questão do trabalho manual, né? Tudo eu queria inventar as minhas coisas e fazer. E cirurgia significa fazer com as mãos. Sim. Quiros é mão, né? O termo cirurgia é fazer com as mãos. E eu acho que isso veio sempre da minha essência. Eu adorava ficar olhando o açougueiro cortar carne. Então a primeira profissão que eu quis ser foi açougueiro. Então eu falava com meu pai, eu quero ser açougueiro, porque eu gostava daquele negócio da faca. Até hoje sou apaixonado por faca. E tem até um colega de São Paulo que fabrica facas. E olha só. eu já comentei com ele que eu quero fabricar a faca também. Porque isso é a essência. E aí veio a medicina e a cirurgia dentro da medicina. Desde o primeiro dia foi a medicina. Eu decidi fazer medicina. Olha como é que é o destino, né? Sim. Eu era um estudante da escola e a gente tinha que fazer trabalho de grupo. E o nosso trabalho de grupo foi dentro do anatômico, com a mãe de um amigo nosso, a doutora Marcen, que é bioquímica dentro de uma universidade e abriria as portas do anatômico da universidade para a gente fazer o nosso trabalho. Fomos lá, eu entrei no anatômico, devia ter uns 12 anos, e vi aqueles cadáveres todos e fiquei apaixonado por aquilo, as pessoas dissecando cadáver, usando lupa. Eu fiquei assim, encantado, né? Cheguei em casa e falei, pai, decidi o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero fazer faculdade de anatomia. E o meu pai, com a sutileza dele de sempre, aquele carinho todo, deu um tapa na minha cabeça e falou, então você vai fazer medicina, né? E qual era esse anatômico que a gente foi visitar? O anatômico da UERJ, onde hoje eu sou professor. Caramba, muito legal. Então foi lá, a tia Marcen, eu chamo ela de tia até hoje, ela é professora até hoje da UERJ, e eu virei um colega dela de profissão, também professor da UERJ, e aí então veio esse encantamento pela medicina, né? Eu sempre achei assim, aquela história do professor falar para mim assim, olha aqui, palpa esse baço e você vai ver que ele está aumentado. Eu achava aquilo mágico, né? Você poder, através do exame físico com um paciente, extrair uma informação que vai te dar uma conclusão e, consequentemente, vai fazer você elaborar um tratamento que ele vai ficar bom. Sim. Até hoje eu acho mágico, né? Eu acho que a medicina realmente é uma carreira que, modéstia à parte, os engenheiros, arquitetos, os outros que me desculpem, mas a medicina, ela está acima no quesito prazer, pelo menos para mim. Sim. Eu acho que eu já nasci médico, era só uma questão de deixar o tempo passar, entendeu? Eu não consigo imaginar fazendo outra coisa. Olha que bacana. A cirurgia plástica é uma história um pouquinho particular. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei para fazer cirurgia plástica. Já no primeiro período eu desisti. No primeiro período eu falei, não, eu quero fazer coisas que lidam mais com a vida e a morte e tudo. Isso é uma questão mais de maturidade, né? Sim. E eu passei a faculdade praticamente inteira querendo fazer outras questões cirúrgicas, ou neurocirurgia, ou cirurgia cardíaca. A própria cirurgia geral, eu me apaixonei pela cirurgia geral. A cirurgia por vídeo, que estava crescendo na época que eu me desenvolvi enquanto aluno, a vídeo estava vindo para o Brasil. O Brasil não tinha cirurgia de vídeo, nem vesícula por vídeo. Eu comecei a me apaixonar e ao final da faculdade, o início da residência, eu comecei a entender melhor aquele desafio da reconstrução da pessoa por fora. Então a pessoa que morre em vida, né? Uhum. Então a pessoa que perde a sua identidade, que não tem um nariz, que perdeu uma parte da face, ou que, de certa forma, tem alguma deficiência e a gente pode ajudar, ela vai perdendo pedacinhos da vida dela sem perder a vida, né? E isso foi me encantando e foi me trazendo para a cirurgia plástica, e cada vez mais eu fui enxergando que aquilo, na verdade, é mais complexo, né? E a cirurgia estética, que eu tinha uma discriminação, assim, achava uma coisa superficial e fútil, eu entendi que não, que é o contrário, que a pessoa entra em depressão por uma questão corporal, né? E é muito mais difícil ela lidar com aquilo do que uma doença. Sim.
Porque a doença é algo palpável, ela vai ao médico, pega um remédio, toma e ela tem a esperança de melhorar. Quando ela tem uma parte do corpo dela que está se deteriorando ou foi alvo de um acidente, ela se sente mutilada. E é muito difícil ela entender que aquilo acabou, que ela teve um câncer na mama e que a mama não existe mais. Agora a gente vai fazer uma reconstrução de mama. Sim. E aquilo me passou uma paixão pela cirurgia plástica e tentar restaurar essas pessoas, que é o que a plástica faz. E por isso eu cheguei na cirurgia plástica. Já a história com a gluteoplastia é um outro capítulo. Teve algum dia ou situação que você se lembre com destaque que você ouviu esse chamado pela cirurgia plástica? Tem alguma lembrança dessa viva para você? Sim, sim. Não só pela cirurgia plástica, mas também pela gluteoplastia, né? Pela cirurgia plástica foi ali na cirurgia geral que eu atendi um paciente que era um paciente misto entre a cirurgia plástica e a cirurgia geral. Eu não posso falar o nome dos pacientes, né? Mas claro, esse paciente eu tenho contato até hoje. Que bacana. Era uma menina de 27 anos e que ela teve uma infecção muito grave na barriga dela e ela perdeu toda a musculatura abdominal, assim como ela perdeu um grande segmento da pele também. Ela ficou com uma hérnia na parede abdominal, a gente chama de evisceração contida, né? Ela tinha como se fosse as vísceras querendo sair pela barriga. E aquilo tinha que ser contido, ou por uma reconstrução de pele, ela não tinha mais musculatura, e a gente na cirurgia geral, depois de algumas cirurgias, a gente reconstruiu a musculatura dela com próteses que chamam de tela, né? Com várias telas e vários retalhos e tudo. E depois teve que entrar a cirurgia plástica junto, para fechar a parte da pele, né? E eu não era da cirurgia plástica. Depois de muito trabalho com aquela reconstrução de parede, que foi muito mais difícil do que a reconstrução da pele, e ficou ótimo, ela continuava igualmente triste ou mais de ver que a pele dela não ia ficar bonita. E ela tinha função, ela podia praticar um esporte. Assim, a vida dela, entre aspas, estava resolvida. O resto era uma questão estética. E ali eu percebi que para ela, a parte estética era muito mais importante que a parte funcional. Sim. Se ela fosse ficar com aquela barriga mutilada, com aquela barriga aberta, ela preferia morrer. Entendeu? E eu pensei, então a gente fez um bem ou um mal? Porque se ela prefere morrer e a gente que deu a possibilidade dela viver, o que a gente está fazendo aqui? Ali eu comecei a entender que a cabeça do ser humano é diferente da cabeça do médico. Sim. O médico, ele pensa assim, em vida e morte. É um raciocínio mais pragmático. Cirurgião, então, cirurgião abre doente e fecha saudável. O jeito mais pragmático pode existir. A gente só pensa assim, viveu, tá bom. A plástica é muito mais elaborada e aí é muito mais complexa. Por isso é a maior formação que existe na medicina, é a cirurgia plástica, junto com a cirurgia cardíaca e neurocirurgia. Sim. A plástica, ela não está preocupada assim, tem vida. A plástica olha e fala assim, peraí, que vida a gente vai entregar? Entendeu? Então, isso é muito mais elaborado. Você, além de deixar o paciente viver, você preocupar qual é a vida que ele vai viver. E aí, esse dia, eu fui dormir, eu ainda morava com meu pai, eu estava nesse processo de sair da casa do meu pai, eu falei, pai, eu vou fazer cirurgia plástica. Vai ser complicado, porque é uma residência muito extensa, é a residência mais concorrida. Eu quero fazer lá na UERJ uma única vaga, tem que tirar em primeiro lugar, mas é isso que eu vou fazer. E ainda não mudei de ideia. Tanto tempo depois, né? Então, doutor, conta aqui para quem está assistindo a gente, qual foi o propósito que você encontrou dentro da cirurgia plástica? O propósito para tratar o glúteo ou genericamente? Genericamente, dentro da profissão, e depois você, se tiver um propósito específico para a questão do glúteo, também divide com a gente. Sim. Dentro da cirurgia plástica, foi entender que muitas das vezes essa questão da função
e da estética, eu falo os dois porque hoje a gente já não fala mais em cirurgia reparadora ou cirurgia estética. A cirurgia é predominantemente reparadora e predominantemente estética, tá? Por quê? Porque um problema estético vai gerar uma doença orgânica. O paciente ele é capaz de, por exemplo, piorar uma depressão por causa de um problema estético. E aí a gente pega, por exemplo, as causas de suicídio. São problemas psiquiátricos que podem tranquilamente ser desencadeados por problemas estéticos. Então não existe essa separação no ser humano. Então quando eu enxerguei que aquela questão superficial, que às vezes está na função de um membro, às vezes está numa barriga pendente que tira o equilíbrio da pessoa, que impede a pessoa de praticar uma atividade física, é tão importante para aquele paciente, ou às vezes mais importante para aquele paciente, do que uma insuficiência cardíaca para aquele paciente que já acostumou, que lida com aquela doença de uma forma mais tranquila, porque tem a cabeça boa e toma um remédio e pronto, ele não precisa de mais assistência. Esse foi o ponto de partida de eu entender que essa situação é uma situação mais complexa, porque ela não envolve só o corpo, é a dimensão emocional que a paciente dá pela forma que aquele corpo tomou, seja depois de um acidente, seja por causa de uma doença congênita, seja por causa do envelhecimento, entendeu? Então é como já dizia o Belchior na música dele, né? Que aquela velha roupa colorida já não me serve mais. Então é o corpo que a gente tem quando a gente envelhece. E se você vai conversar com as pessoas mais experientes de 80 anos, a maioria fala assim: a minha cabeça é a mesma. Eu continuo querendo praticar esporte, eu continuo querendo namorar, mas o meu corpo já não corresponde mais. É aquela velha roupa que não me serve mais. É o corpo, sabe? E quando eu via a possibilidade de, mudando esse corpo, alcançar aquela mente que está doente, eu fiquei apaixonado. Porque tira da minha mão o controle. E nada melhor do que tirar o controle, você provocar alguém. Você tira o controle dele. Antes não, tem uma hérnia, você é o senhor da situação. Você resolveu, não tem mais a hérnia. Agora não. Agora é diferente. Você tem que arrumar um meio, através da mudança do corpo, para melhorar aquela cabeça. Isso eu acho fantástico até hoje. Porque todo cirurgião plástico que estiver ouvindo a gente viveu essa situação. Você faz uma cirurgia que está perfeita, muitas das vezes superou a tua expectativa enquanto cirurgião, não adiantou nada para a paciente, ela continua triste, continua cabisbaixa e arrumou outro problema. Faz parte do pré-operatório, faz parte de você conseguir sintetizar o problema da paciente, que não é só o corpo é um dos fatores. E aí a nossa atuação, eu acho que é mais abrangente. E isso foi o que me despertou para a cirurgia plástica. Poxa, que bacana. Bem bacana saber isso. E eu acho que tem duas coisas que a gente tem que pontuar, né? Primeiro, que eu me lembre, você também tinha tentado inventar lá um chuveiro para tomar banho. É porque eu conheço o Fernando um pouco melhor, né? Revela o segredo do homem. Um chuveiro para tomar banho depois de surfar, porque para quem não conhece, o Fernando é surfista, surfa bem, né? Como é que foi essa história? Isso é muito engraçado. Até hoje, quando tem o dia do inventor, os meus amigos de infância me ligam. É porque desde criança eu inventava as coisas. E eu tenho vários projetos que naturalmente não deram certo, mas que até hoje eu acho que tem potencial, né? E esse negócio da ducha portátil, ducha portátil. Porque a gente ia para... Patenteou, viu, Pedro? O que acontecia? Eu quando ia para o hospital e era um dia de chegar mais tarde no hospital, assim, chegar mais tarde pra gente é 8 horas, né? Normalmente a gente chega às 6. Às vezes eu queria passar numa praia, surfar de 5h30 até 6h30, sair da praia, tomar um banho ali na rua e botar uma roupa e ir pro hospital limpinho. E aí eu inventei, né, uma bombinha pra gente tomar um banho ali e levar. Só que tem a questão do passar a ciência adiante, né, o conhecimento adiante. Esse conhecimento, você nunca inventa nada sozinho.
Então a humildade na ciência é uma coisa que se você não achar ela sozinho, você vai achar ela quando você cair de cara no chão ali. Então a gente Bacana. aprende a ser humilde, né? Você nunca inventa nada sozinho. Procure as pessoas que estão com as mesmas ideias para trocar experiência. E quando eu fui tentar executar esse projeto do chuveiro portátil, então a disseminação do conhecimento, ela é universal. Você nunca inventa nada sozinho. Sempre que você teve uma ideia que você acha que vai mudar a humanidade, procura o outro que teve a ideia igual, porque provavelmente alguém no mundo teve. Sim. E com relação a essa invenção propriamente dita, já havia uma outra ideia que estava em desenvolvimento muito melhor do que a minha, porque eu estava pensando numa questão elétrica, numa bomba portátil com bateria, e inventaram uma bombinha mecânica de pressão. Você dava uma pressão com bombeamento de ar, e aquela pressão pelo bombeamento de ar garantia uma pressão na ducha para tomar um banho. Mas houve outros, quando eu tive minhas filhas, eu queria inventar um talher para você conseguir preparar toda a comida no prato com uma única mão. Porque você ficava com a criança na outra mão, e aí eu não conseguia juntar a comida, às vezes o pedacinho estava ali, cortar uma carne com uma mão só. E isso virou um outro projeto, que era o talher para manetas. Então eu pensei, quem não tem uma mão? Que não consegue cortar a comida? Esse cara deve passar um sufoco, porque é só tirar minha filha do colo. E isso está em andamento para quem quiser investir ainda. Os torneiros mecânicos aí que puderem me ajudar no desenvolvimento de produtos em metal, tem instrumental cirúrgico, a gente tem uma patente, mas existem outras ideias. E existem outras inúmeras ideias. A minha mãe já se afogou uma vez, então eu quis desenvolver para ela uma maneira dela tomar um banho de mar estando na praia sem entrar no mar. Então é um outro projeto. Essas invenções que são malucas, eu tive a vida inteira. E eu tenho assim a liberdade poética de inventar coisas malucas fora da nossa área. Sim. Mas quando virou invenção dentro da cirurgia plástica, o negócio ficou sério. Sim. E isso virou doutorado, virou patente, e a gente tem ainda outras coisas. Por exemplo, implantes. Modificações nos implantes a gente fez junto às empresas, mas, por exemplo, no segmento da panturrilha, nós temos projetos de novos implantes que a indústria não quis levar adiante porque a comercialização do implante de panturrilha é baixa, eles não quiseram investir. Mas é outro poço de petróleo um pouquinho menor que a gente falou no primeiro episódio, de panturrilha. O mercado não é desenvolvido. Eu fiz alguns trabalhos, o Cláudio ainda não estava junto conosco. Eu fiz alguns trabalhos, alguns moldes de resina na panturrilha de cadáveres frescos, para a gente moldar como que é o espaço retrosolear, onde ficaria o antissolear, desculpa, retrogastrocnêmio, onde ficaria o implante. Eu tenho esses moldes até hoje, tem mais de 10 anos. Moldes de resina para a gente desenvolver novos implantes. Então eu acho que a invenção e o redimensionamento das soluções para novos problemas na verdade, o que move a ciência. Não, e ele faz isso, assim, até hoje. Tem cirurgia que eu chego, falei, Fernando, a gente fez uma cirurgia igualzinha a essa semana passada. Essa aqui já mudou tudo. Ele, não, a gente tem que estar sempre evoluindo. E eu acho que muito do que ele traz para a prótese de glúteo é isso, essa evolução constante, né? Esse não contentamento com as complicações passadas, né? Fizeram com que ele, com esse espírito inventivo, né? Toda hora eu falei, cara, mas que é isso? Isso aqui você isso não é uma fazia. Coisa que a gente não repara, né? Então, aquelas coisinhas, a maneira de fazer o curativo, a maneira de proteger da pele para infecção, tudo são pequenos detalhes que a gente inventa ali na hora e acaba dando certo e a gente leva para a vida. Muito dessas pequenas invenções que eu não dou muito valor, eu acho que isso é uma criatividade ali que todo cirurgião tem, né? A gente vai levar para o curso também, porque tem coisas que são perenes, que a gente começou a fazer há 5 anos atrás e até hoje faz, porque é muito mais simples, com menos custo, e isso dá um resultado bacana. E até esse material que você patenteou, quer dizer, todos os materiais que você usa na sua cirurgia de gluteoplastia, você também vai disponibilizar. Isso, a gente, no curso. Como ele não está à venda, a gente está agora elaborando parcerias para a produção desse material numa escala um pouquinho maior, para aquele cirurgião
que observe a cirurgia sendo realizada e se interesse por ter um instrumento igual, ele vai poder. A gente não vai botar isso como obrigatório porque são coisas simples e o que está no mercado à disposição também atende, mas a gente vai trazer isso para o cirurgião ter a oportunidade. Que bacana. A gente aqui com essa conversa conseguiu aí perceber o perfil de inventor, né, do Dr. Fernando. E o inventor, que é bacana, ele antes de tudo é um cara que é resolutivo, ele está buscando resolver problemas. É um cara que está buscando pensar diferente, e isso é muito legal. E agora que a gente já entendeu esse perfil de inventor do Dr. Fernando, me conta aí como começou a sua história na docência. Você sempre pensou em ensinar, sempre teve essa vontade? Divide aí um pouquinho pra gente. Maurício, isso é como se fosse uma doença para mim. Porque, na verdade, eu tenho uma visão diferente do ensino, tá? O ensino, para mim, é uma troca. A hora que você começar a dar mais aula, e o Cláudio agora está vivendo isso, eu falei para ele antes. Eu falei, Cláudio, você vai aprender mais do que os alunos. Então, é uma troca, que é uma coisa tão mágica, quando você está ensinando, entre aspas, porque o professor aprende muito, cada dúvida desperta um aspecto do problema que você não tinha se dado conta. Então eu brinco que assim, é onde você joga a luz, você olha aquilo por um prisma diferente. O Leonardo da Vinci, quando ele ia treinar a pintura do drapeado, que é aquele tecido dobrado, né? E ele é considerado até hoje o principal mestre da pintura de drapeado da história da pintura. Ele pegava uma manta, colocava sobre uma cadeira, assim, meio dobrada, né? E dobrada não, amassada. Botava uma vela e pintava aquele quadro, só da manta. Pegava a vela, botava do outro lado e pintava novamente. E eram quadros totalmente diferentes, parecia outro tecido, é só a maneira que o foco está iluminando o problema. Isso é a mágica do ensino, porque o aluno te traz um feedback que ele acha que são dúvidas, mas isso é uma fonte de conhecimento para você. Desde que eu comecei a aprender, eu quis ensinar. Então, quando eu estava na universidade, dentro da universidade, eu elaborei alguns cursos para os alunos, que eram cursos básicos ali, por exemplo, da fisiologia. Eu fui monitor praticamente da faculdade inteira, então eu já gostava, né? Quando eu fui monitor de anatomia, eu elaborei um curso de anatomia. Então, mesmo aprendendo, já estava ensinando dentro da faculdade. Na fisiologia, então, eu me encontrei, porque tinha experimentos fisiológicos com animais vivos, né? Então, por mais que isso envolvesse alguma pena dos animais, e principalmente o sapo, né? Que a gente usava muito o sapo para sistema cardiovascular e músculo esquelético, a gente também desenvolveu cursos na área de fisiologia. Quando eu me formei, aí pronto, aí era cirurgia. Para mim, sair de casa para fazer só cirurgia geral, que é o que acontece na residência médica. Sim. Você não faz mais pediatria, você não faz mais ginecologia, você faz só cirurgia geral, que era o que eu era residente. Aquilo para mim era o equivalente à Disneylândia. E ali na cirurgia geral, eu elaborei um curso paralelo à residência médica, envolvendo cirurgia avançada de outras especialidades, porque eu achava que a gente na cirurgia geral não aprendia tão profundamente cirurgia de tórax vascular, cirurgia pediátrica. Então eu trouxe convidados para a gente fazer isso. E aí tentei, não consegui, fazer um curso para o aluno de cirurgia básica. E aí seria um curso experimental lá na UERJ, envolvendo cabra. E lá não tem cabra. Então eu tinha que levar a cabra, né? Cheguei a arrumar o veterinário para entubar a cabra. Me falaram que tinha que comprar a cabra no Mercadão de Madureira. Cheguei a alugar uma Kombi. E aí fizemos com o Rui, que o Rui Garcia foi reitor da UERJ. Então, até então ele era o chefe do laboratório de cirurgia experimental, que só acondicionava ratos. Para a gente fazer um curso de cirurgia mesmo, de fazer colecistectomia, esplenectomia, o rato não dava. Sim. O Rui me deu o aval. O Rui depois foi o meu orientador do doutorado, é uma pessoa que eu sou eternamente grato. E aí a gente esbarrou ali na FCM, que falou que não pode, uma cabra não podia dormir lá, a cabra faz muito barulho, e tem vários laboratórios de cirurgia experimental com diversos animais e que isso poderia dar algum problema, além das doenças que
eu não poderia garantir que a cabra ou o rato não poderiam trocar alguma doença Sim. entre si. E aí o meu curso não saiu. Mas eu acho que a paixão... A cabra tava foi ali. pro brejo, né? Rapaz. E pra sorte da cabra, né, tadinha? Pra sorte da bichinha. Mas a paixão estava ali e, na verdade, aquilo era uma semente, né? Eu, mais novo, imaturo, com muita energia e pouco canal, né, para canalizar aquela energia para uma coisa que realmente daria certo. E eu fui gastando essa energia e aprendendo o que poderia dar certo. Eu acho que hoje, 20 anos depois de ter dado esses murros assim em ponta de várias facas dentro da cirurgia plástica e dentro da gluteoplastia, eu acho que hoje sim sai um produto fruto de muita experimentação, entendeu? E a gente já com uma bagagem de alunos que foram bem formados, né? Infelizmente, para aprender, tivemos uma bagagem de alunos que não foram tão bem formados com esses cursos de um dia. Sim. E hoje a gente traz um produto que eu acho que sintetiza toda essa paixão pela docência que você me perguntou. Que bacana. Para quem ainda não sabe do que a gente está falando do BSP, né, que é o Buttock Size Program, um curso de autoria do Dr. Fernando Serra. Se você quiser saber mais, clica aqui na descrição, no link que está na descrição desse vídeo, tá? Mas só faz isso depois de terminar o nosso episódio, porque agora eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Dr. Fernando Serra. A gente falou aqui sobre a paixão pela docência. Quero saber agora de onde veio a sua paixão pela ciência, ao ponto de você ter participado, né, de uma pesquisa muito robusta, né, que da onde veio o método, né, que é ensinado lá dentro do BSP. A minha paixão, ela não é pela ciência. A ciência é consequência. A minha paixão é pelo conhecimento. Perfeito. Então eu sou realmente apaixonado pelo conhecimento. E isso a gente vai puxando essa corda, né? Eu fico impressionado como que o ser humano faz o que ele faz, né? Como que o ser humano chegou nesse nível de diferenciação dos outros animais com uma porcentagem de diferença genética muito pequena quando a gente se compara aos grandes primatas, por exemplo. Se você pegar o gene de um ser humano para um gene de um macaco, essa diferença entre os dois é menor que 5%. E menos de 5% diferencia a gente do macaco. E você bota o computador, a bicicleta, a arte, né, que o animal não tem arte. E isso me faz puxar esse meado. Como é que começou isso? Do conhecimento. E a gente chega lá na origem da ciência, né? Desde que teve a Revolução Cognitiva ali, 70 mil anos, a escrita na Crimeia. E aí começou a ciência, propriamente dito. E aí a ciência remete o quê? Física, matemática e astronomia. E eu comecei a virar um písco pelo estudo de astronomia, física, matemática. Eu tenho um telescópio em casa. Cheguei na casa dele e um telescópio, igual o telescópio Hubble. Eu falei, que é isso? Tá procurando quem lá em cima? E aí as crianças, né, pegam essa carona porque gostam. Olha. Então, quando a gente pega um telescópio em casa e bota ali para ver, por exemplo, Saturno, entendeu? Júpiter, e a gente vê as tempestades de Júpiter, a gente vê os anéis de Saturno. Olha, é grande mesmo esse... Isso tudo a gente vê de casa. É inacreditável. Que bacana. E quando você bota ali o planeta, ele está saindo do lugar, a criança, ela na hora realiza de que a Terra de fato está girando, que é uma Perfeito. coisa que é meio inalcançável quando a gente estuda, né? A Terra está girando. Ela não consegue perceber que a Terra está girando porque o Sol está fazendo assim. Demora muito para ela ver aquilo. No telescópio, não. Como aumenta demais, você fica vendo assim, 30 segundos o planeta já saiu do campo de aumento, porque a Terra está girando. Interessante. Então, essa busca pelo conhecimento que é a minha paixão. E não é só pela medicina. A medicina, a maturidade me trouxe a encontrar um canal. Eu tenho que pegar essa energia toda e botar em algum lugar. E virou a medicina que virou a minha profissão. Mas qualquer forma de conhecimento eu acho bom. E isso até em casa, às vezes eu sou um pouco recriminado. O pessoal fala que é o céu de Ícaro, né? Tem mais poesia que o de Galileu, porque eu quase não leio nada que seja ficção. Eu só leio ciência, coisas que vão me trazer algum conhecimento, e eu brinco assim: se você quer ler ficção,
Lê a história do ser humano. É a melhor ficção que tem, a história dos naufrágios na costa do Brasil, a história dos piratas na América Central. Perfeito. Né? Você não precisa ler ficção. Agora, quem conhece a história do Endurance, o navio do Shackleton, que na segunda década do século passado foi tentar desbravar a Antártica para alcançar o Polo Sul magnético, e naufragou, e eles ficaram quase 2 anos ali, e sobreviveu todo mundo. É uma história épica. Não precisa ler ficção. Esse navio foi descoberto agora, esse mês, conseguiram alcançar o naufrágio dele de mais de 100 anos, e ele está intacto no mar da Antártica. Isso acabou de sair essa semana, sabe, no Times. Não precisa ler ficção. Eu gosto de arte, mas a nossa busca, e é eterna, é pelo conhecimento. O aluno que entrar no BSP, não tenha dúvida que ao final do ano a gente vai conversar com esse aluno para ele continuar no BSP o ano que vem, porque as coisas vão mudar, porque o conhecimento vai mudando, e daí essa paixão por uma coisa que não vai ter fim nunca. Inclusive o participante do BSP, ele vai levar ali durante o ano que ele está participando do programa todas as atualizações, né, que forem subidas no curso, ele já leva tudo isso pela inscrição. Então... Não, e o que eu acho impossível que dentro desse curso ele aprenda só sobre glutioplastia, porque o Fernando, ele tem uma capacidade de ensinamento que transcende até a cirurgia plástica, né? Sim. Ele gosta sempre de explicar assim, o porquê das coisas, né? O porquê você está fazendo isso. Quando eu era aluno ainda, né? Na residência, toda hora eu era confrontado, né? Não, mas por que você está fazendo isso? Está fazendo isso por quê? Tem alguma evidência disso? Não. Então não vai fazer isso, tem que fazer assim. Não, você vai a inclinação para você colocar o implante glúteo, você vai apoiar onde? A eminência tenar, né? Você vai botar lá, é assim, assim, assado. Por que você está apertando a cremalheira do porta-agulha assim? Não é para fazer assim. Olha, opera como se tivesse... Essa é boa. Eu vou botar. Falei, por que você tá operando curvado assim? Ele, Cláudio, você vai a partir de hoje, você vai operar como se tivesse a mulher mais linda do mundo te olhando. Eu falo isso lá com os residentes. Eu não sei se isso é para deixar, né? Mas eu falo, imagina que aquela mulher, que todo mundo tem essa mulher. Isso aí não pode botar não. Amor, Clara, te amo, tá? É você, essa mulher. Aquela tem a sua mulher, que você sempre desejou, mas antes de você tê-la, aí na hora o residente... Eu falei, agora sim, é isso, sabe? E é mais ou menos isso mesmo. A gente estimula não só o aluno, mas os filhos, não está restrito à medicina. Os porquês. Tem um monte de coisa na vida que a gente faz porque todo mundo faz e, entre aspas, não, porque é assim mesmo e esse é o certo. Depende. Quem disse que é certo, né? Aí, por isso que eu falo sempre, quem não conhece a história está fadado a repeti-la. Porque se você não conhece a história também, você vai questionar por que usa antibiótico. Sim. Não, o objetivo não é esse. Você tem que saber a evolução do quê? Do conhecimento. Perfeito. A graça, eu acho que é o conhecimento. E aí, se você aprende a estudar e ter uma bagagem grande desse conhecimento, isso é o pré-requisito para você tentar gerar mais conhecimento. Não adianta você também querer falar sobre coisas que já falaram, estudar sobre coisas que já estudaram, porque você não vai gerar nenhum conhecimento novo. Não, e o que eu acho que o aluno do BSP, ele vai ter mais... ele vai ter um ganho imensurável, assim, a preocupação do Fernando com o conhecimento alheio. Sim. Então... Eu lembro que durante o meu mestrado até, teve um momento que eu tava pensando em desistir, né? Eu falei assim, Fernando, não dá mais. A revista americana, a gente publicou, né? Vai sair agora no Plastic. No Plastic. Todo mundo sabe que é difícil, né? É difícil de aceitarem, de tudo. Teve uma hora que eu cheguei pra ele e falei assim, Fernando, eu vou desistir, eu não consigo.
Ele me pegou, eu acho que ele falou assim, você não vai vir nem mais em cirurgia comigo, porque isso aqui é importante pra você. Isso aqui é você, o teu mestrado. Isso aqui você vai contar para o teu neto depois. É o teu conhecimento. Eu acho que só por isso, acho que eu cheguei chorando lá, né? Que aí eu consegui terminar. Foi duro, né? Foi duro, mas foi duro. Porque Não recomendo. É muito melhor fazer o BSP do que fazer o mestrado. 90% dos artigos para essas revistas de impacto, e a gente está falando da principal na cirurgia plástica, 90% são rejeitados sumariamente, na hora. Rejeitado assim, no mesmo dia ou no dia seguinte. E a pessoa fala, mas você fala isso porque você é um cara que já publica. Eu já tive artigo negado, assim, 10 minutos depois que eu enviei. Quem é cientista sabe que isso não existe. Foi assim, isso é o auge da humilhação. Eu quis mandar um artigo lá para o American College, que falei, esse artigo é muito bom, vou mandar para o American College. Já é uma revista fora da cirurgia plástica, tem um outro objetivo, um outro escopo e uma outra dimensão. Foi 15 minutos. A gente passou por isso. Nessa época, o Cláudio estava com dificuldades, o trabalho não estava pronto ainda, não estava tão bom. E se não está bom, eles não vão aceitar, não tem jeito. E ele veio quase chorando mesmo, porque aquele esforço todo, né, para fazer o mestrado. Falei, Cláudio, parou. Não, mas eu estou aqui na cirurgia contigo. Eu falei, cirurgia é para mim. Você é o Cláudio, o mestrado é pro Cláudio. Perfeito. Então tu não vem mais em cirurgia. Tu vai lá, faz o mestrado, vamos terminar. Tá aí hoje, mestre, defendeu a tese e vai ser sempre assim. Chegou o neto e eu falei, meu filho, eu quase não fiz o mestrado, mas fiz. É isso aí, isso que vale. Gerou o quê? Conhecimento. O Cláudio gerou um conhecimento novo. Que nenhum cirurgião, até ele fazer esse trabalho, tinha acesso. Que bacana. Todos os trabalhos de cirurgia plástica envolvendo o que ele estudou, que foi a maneira de fazer o corte da gluteoplastia, falavam assim, pode fazer esse ou pode fazer aquele. Quem vai operar escolhe. Aí você, como escolhe? Por que escolhe? Qual é o melhor? Essa é a pergunta. Ele elaborou essa resposta com a nossa orientação e o aluno do BSP vai ter acesso a ela, que é claro, não vou falar aqui. Né? Nada, spoiler. E aí, Cláudio, nessa sua história fica muito claro o papel do mentor nessa jornada, né? Na hora ali que se parece ser mais obscura, nas situações difíceis, você tem uma pessoa para te mostrar a direção correta. Né? O que o doutor Fernando falou, o foco é aqui. O que vai mudar a sua carreira é isso aqui e não isso aqui. Né? Pode parecer simples, mas para quem ainda não está claro esse tipo de informação, é o que muda a vida, muda a chave, muda a carreira. Né? Então, conta aí um pouquinho de o que ter o Dr. Fernando como mentor. Eu entendi. Eu acho que agora as pessoas que não são próximas ao Fernando, o cara pode não morar nem no Brasil, né? Ele pode estar também no Nordeste ou no Sul. Vocês que estão assistindo a gente agora, eu tenho certeza que na sua cidade você não tem alguém que tenha essa bagagem e essa referência para perguntar e te mentorar, né? A gente fora da medicina e até na medicina mesmo, você não está muito acostumado e você às vezes não tem a noção da importância de ter um mentor, né? De ter alguém que já trilhou aquele caminho antes de você, que vai te dizer assim, olha, vai por aqui. Olha, meu filho, por aqui eu já tentei, não vai dar certo, né? Então, essa importância e esse conhecimento que esses cirurgiões plásticos vão ter acesso a, agora, essa mentoria em gluteoplastia, eu acho que não existe até hoje, né? E isso não tem preço, né? Porque isso vai impactar, igual o professor Fernando falou, no seu futuro paciente. Sim. Você vai mudar a vida dessa pessoa. Vão ter os seus pacientes, vão chegar para você com um resultado que eles não teriam acesso se você não participasse do BSP, né? Então eu acredito que isso vai fazer com que a cirurgia plástica e
a cirurgia plástica glútea de qualidade chegue onde ela não chegaria se não fosse esse programa. Sem dúvidas, que bacana a gente ouvir isso. E para a gente encaminhar aqui para o final do nosso segundo episódio, a gente está muito no âmbito profissional, doutor Fernando, mas eu queria que a nossa audiência aqui conhecesse o doutor um pouquinho mais de perto, tá? Então, fugindo do profissional, o que fazem seus olhos brilharem no dia a dia? Que aspecto da sua vida pessoal, né, que traz o brilho para o seu olhar? A vida pessoal para mim é família, né? Família, e eu incluo dentro da minha família os meus amigos. Então o Cláudio sabe disso, todos que são realmente nossos amigos eu chamo de família. E eu acho que muitas das vezes o amigo é mais família do que a própria família, porque é aquela que você escolheu. E eu acho que o meu olho brilha fazendo as coisas que eu gosto de fazer dentro da família. Não é à toa que eu tenho 3 filhas, né, 3 meninas, mais a Juliana, minha mulher, e mais um cachorro, e mais um grupo de amigos assim muito próximos que a gente, por exemplo, passa o Natal junto, pra você ter uma ideia. E o que eu gosto? Busca pelo conhecimento, inventando as coisas. Então lá em casa é assim, a gente está sempre buscando aprender alguma coisa nova, ou eu passar para elas alguma coisa nova, e sempre com alguma invenção no meio. Se a gente vai ter uma cabana, vamos inventar uma cabana. Se quer o quê? Quer comprar um carrinho? Não, vamos inventar um carrinho. Se vai andar de bicicleta, já aprendeu? Vamos inventar agora uma maneira nova de andar de bicicleta. Sempre querendo inventar alguma coisa. E é isso que faz o meu olho brilhar, é quando dá certo. Que interessante, doutor. Bem bacana mesmo, que está conhecendo aí o doutor um pouquinho mais de perto. Se você quiser ainda ter esse contato maior, a oportunidade é agora, né? Se inscreva aí no BSP e tenha esse acesso mais de perto e conhecer essa figura singular aqui que a gente está conhecendo mais no programa de hoje, tá? Se você não assistiu o episódio 1, volta lá e assiste, tá? E se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal para ser notificado dos próximos vídeos. Em breve vem o nosso 3º episódio, então fica aqui coladinho com a gente para você descobrir tudo dentro do mundo da gluteoplastia. Tá? Então eu vou aqui dar o meu adeus, até breve ao Dr. Fernando. Muito obrigado, doutor, pela participação. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos que estiveram conosco aqui nos assistindo. Dr. Cláudio, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, agradeço a produção aí que está incrível também. Até a próxima. Que bacana, já estamos aí aguardando a próxima, espero vocês.